Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. A vagina é oca, nela cabe a mão inteira, a minha coube. Sentia entrando, penetrando, alargando o caminho. Dedos unidos, espremidos, todos, dentro da vagina de Desirê, socando, socando. Ela gemendo e eu assustada. Mais do que isso, angustiada, ouvindo-a dizer enquanto a minha mente, uma cortina de pó branco rebrilhava, caindo como uma estranha chuva fina num prato de sopa. Mete mais, põe tudo. Assim, neném, com força, me rasga, faz forte. Bom, esse foi um trecho do Eu Sou Lésbica, de Cassandra Hills, livro de 1980. Pois é, gente, a gente começa com esse trecho do romance Eu Sou Uma Lésbica, da Cassandra Hills, uma autora que foi a mais censurada de toda a história da ditadura militar brasileira. Ela teve 39 dos seus 50 livros censurados, e não foi à toa, tá, gente? A Cassandra Hills escrevia o que qualquer romance erótico escrevia, com a diferença de que era um golpe para a ditadura que o ponto de vista dela fosse o do erotismo entre duas mulheres. E se tem uma verdade nesse mundo, é que os direitosos como Bolsonaro, Mourão e Damares Alves, entre tantos outros, se incomodam muito com a ideia de que possa ter sexualidade e erotismo entre duas ou mais mulheres. Então a gente começa incomodando eles sim, mas também fazendo uma grande homenagem àquelas que durante os séculos da repressão sexual ousaram provar e viver a própria sexualidade, dar vazão ao desejo e que por isso foram muitas vezes convocadas à militância política. E para falar sobre isso, a gente preparou esse episódio especial e eu assumi a dianteira dele aqui como apresentadora temporária, porque semana que vem a gente volta à programação normal com as âncoras tradicionais de Ana e Maíra, porque hoje a gente tá aqui com uma seleção de fanchas super poderosas. A Lívia Tonelli, que é professora da Rede Estadual de São Paulo. Dá um oi pra gente aí, Lívia. Olá, meninas. Bora lá pra esse programa pesado. E a Isadora Romeira, que é estudante de artes na Unicamp. Dá um oi pra gente também, Isa. Oi, gente. E aí? Mó legal participar de novo aqui do podcast. A Isa também bate um bolão, viu, gente? Tá aceitando convites, né, Isa, pra futsal já. Nossa, tô doida pra voltar a jogar aí. Bom, gente, como eu já falei bastante, vou pedir pra Lívia contar pra gente a história desse Dia da Visibilidade, que é o tema do nosso episódio de hoje, visibilidade lésbica, que na verdade é acompanhado também no mês de agosto pelo Dia do Orgulho Lésbico, que é dia 19 de agosto. Lí, conta um pouco pra gente sobre esse dia. Bora lá trocar um pouquinho sobre isso, Leti. Bom, como você disse, né, o mês de agosto traz duas datas carregadas de muita história da luta das minas lésbicas aqui no Brasil, né? O Dia da Visibilidade Lésbica, né, que está ligado ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que ocorreu no 29 de agosto de 1996. Isso é um detalhe aqui, né, gente? É um detalhe que revela bastante da opressão e dos desafios das lésbicas, né? Vejam, o primeiro seminário foi realizado só em 1996. Não que antes disso não ocorreram espaços de organização política das minas, jamais, e muito pelo contrário, né, como eu vou desenvolver inclusive logo em seguida, mas revela bastante o caráter machista, patriarcal e lesbofóbico da sociedade que a gente vive. Bom, e esse seminário ele teve como objetivo discutir exatamente a exclusão que as lésbicas sofrem. Mas eu queria aqui desenvolver mais sobre o Dia do Orgulho Lésbico, que traz pra gente, né, reflexões muito importantes no sentido de ligar a busca pela livre expressão da nossa sexualidade à política e aos combates da nossa classe. Bom, esse dia tá relacionado a um episódio que aconteceu lá na década de 80, ou seja, com a ditadura militar ainda em curso, em um bar da cidade de São Paulo, um point da sapatão da época. Imagina, eu já vi uns vídeos das minas comentando que, assim, até as 3 horas da tarde era família, comendo feijoada, passava essas horas, sapatão, ia tudo lá. Demais, genial, enfim. melhor hora. Sim, feijoada e depois um rolezitos. Demais. Bom, esse bar era o famoso Ferros Bar. Esse dia também ficou conhecido como Stonewall brasileiro. E só aí já dá pra gente sentir o peso
do que foi. Para quem quiser aprofundar sobre o que foi a revolta de Stonewall, um momento importantíssimo, né, da história, quando a sapatão, as gays, as trans, enfim, o vale inteiro foi para cima da polícia racista norte-americana que assassinava e humilhava as LGBTs, vai demais escutar o episódio 19 desse podcast, que é exatamente sobre a revolta de Stonewall, e também um episódio que saiu recente, né? Agora, o episódio 57, que é sobre a marcha P. Johnson, ícone dessa revolta. Muito Aliás, bom, participei dos dois, gostei muito. Sim, muito Bora bom. lá. É maravilhoso. O 19 eu amo. Eu escutei ele assim em loop, tipo, umas 5 vezes. Maravilhoso. Uma aglomeração ali, né? Era começo da pandemia. A gente também ficou toda brilhosa. Mas enfim, bom, né? Após o Stonewall, que foi no final da década de 60, mundo afora, surgiram vários grupos LGBTs. O Somos foi o primeiro aqui no Brasil, que tinha esse nome, inclusive em homenagem à Frente de Libertação Homossexual da Argentina, que foi o primeiro grupo LGBT na América Latina e que tinha uma perspectiva anticapitalista, algo, né, fundamental, e que era muito influenciada pelo ascenso operário estudantil de Córdoba. E embora a participação das lésbicas no Somos ela fosse pequena, proporcional aos gays, as minas era pesadíssima, e pouco tempo depois elas fundaram um grupo que chamava Ação Lésbica Feminista, que tinha um jornal com um nome genial, e assim, não só genial, delicioso, boto fé que vocês vão também ver sentido nessa definição, que era o Xana com Xana. Opa! Muito bom. Delícia, né? Bom, e eis que chegamos aí mais próximo do porquê o dia 19 é o dia do orgulho lésbico. As minas do Ação Lésbica Feminista, elas frequentavam, né, como a gente disse antes, o Ferros Bar, que era um verdadeiro brejo no centro de São Paulo. Elas frequentavam lá pra paquerar, pra conversar, pra dar uns beijos e pra fazer política, claro, Será né? que já tinha rebuceteio aí, Li? Ah, eu acredito que sim, hein? Será sim? Bom, mas era isso, né? O dono adorava que elas fossem lá, consumisse, mas odiava as trocas de carinho e as discussões políticas, principalmente. E um determinado dia ele foi pra cima das minas, né? Expulsou as minas, dizendo que não era permitida mais a venda do Xana com Xana, e a resposta das minas foi organizar um ato político dentro do bar. E dizem por aí que foi o primeiro beijaço da história. O primeiro beijaço foi lésbico, galera. Olha que pesado. Caraca, bom demais. Bom demais. Mas o Xana com Xana, então, né, ele era um boletim muito interessante. Ele falava abertamente sobre o sexo entre as mulheres, sobre a nossa saúde, sobre cultura, trazia a luta dos trabalhadores e a importância das lésbicas serem parte ativa, né, dos combates à opressão e à exploração da nossa classe. Elas organizavam atos contra o regime militar, tipo atos contra a Operação Limpeza e a Operação Sapatão, que fazia uma verdadeira caça às LGBTs no centro de São Paulo. Elas foram linha de frente do famoso 1º de maio de 1980, no estádio, né, da Vila Euclides, junto aos metalúrgicos do ABC, com faixas imensas, assim, enormes, né, em apoio aos trabalhadores, com palavras de ordem em defesa dos sindicatos, contra essa escória, né, que foi o regime militar, e pelos direitos, né, das LGBTs. Sim, é muito forte, né, essa concepção, né, operária que tinha no contexto da ditadura civil-militar, porque mostra, né, como o movimento LGBT naquela época tirou conclusões muito fortes, muito importantes, né. Tem até um filme, inclusive, que retrata essa aliança entre a classe trabalhadora e as LGBTs, que é aquele filme Pride, né? Que inclusive já foi uma indicação cultural aqui no podcast, né? Sim, é muito bom esse filme. É muito bom esse filme. E ele trata, né, um pouco sobre um grupo que é o Gays and Lesbians Support the Miners, que foi quando um grupo de LGBTs apoiou a greve dos mineiros na Inglaterra em 1984 contra o governo da Margaret Thatcher. E esse filme mostra muito o poder, assim, que pode ser essa aliança, né, entre trabalhadores e LGBTs. E essa aliança também estava presente, né, na ditadura aí, como a Lívia falou, né? Alguns grupos viram a importância estratégica, né, de se apoiar na luta dos trabalhadores, nas grandes greves do ABC que estavam acontecendo, para enfrentar a ditadura e também conseguir conquistar seus direitos, né? E essa conexão, né, entre as demandas dos trabalhadores e das LGBTs é muito importante, porque inclusive a maioria das LGBTs são da classe trabalhadora, né?
os dramas que afligem os trabalhadores são vários dos dramas da comunidade LGBT também, né? A violência policial, por exemplo, né? As LGBTs, principalmente as transgêneros, são um dos maiores alvos de assassinatos e violência policial. E esses índices de violência, se a gente olha para a questão da raça, né, também aumentam, né? Tem uma pesquisa, inclusive, que mostra que de 2015 a 2017, entre os registros de violência contra a população LGBT, que foram, gente, 22 denúncias por dia de violência. Cacete, Isadora. Muito alto. É quase uma cada por hora, assim. Totalmente. Metade dessas denúncias, que já são um número absurdo, né? Metade dessas denúncias foram violência contra LGBTs negros, né? E também a comunidade LGBT são reservados os piores postos de trabalho, né? Os porões invisíveis do telemarketing, que a maioria são LGBTs que trabalham, né? E também isso quando, né, os LGBTs conseguem entrar no mercado de trabalho, porque muitos são negados por sua sexualidade, pela sua aparência, enfim. E alguns inclusive chegam a recorrer à prostituição para ter alguma renda, né? É muito forte essa relação entre o preconceito, né, a discriminação e também a exploração econômica. Inclusive tem uma frase da Rosa Luxemburgo que é muito forte, que sintetiza bem essa relação, que ela fala assim: o capitalismo é um sistema de discriminação na exploração, ao mesmo tempo que é de exploração sistemática de toda forma de discriminação. Grande Rosa, né? Nossa. Essa frase sintetiza muito bem, né, essa relação, eu acho. E essa formulação da Rosa, ela tá no livro do Pão e Rosas, né, da editora Iskra, que também é vinculada ao Esquerdo Diário, então eu indico aí esse livro, né? Uhum. E essa frase, né, ela destaca como os preconceitos, enfim, o racismo, a homofobia, toda essa violência contra nós, ela é funcional para o capitalismo, né? Porque o sistema, ele funciona pela lógica do lucro, da exploração do nosso trabalho. E aí, se eles podem usar essa discriminação, essa violência para justificar uma maior taxa de exploração contra a gente, aí todos esses preconceitos, eles funcionam como uma alavanca para aumentar o lucro deles, né? E aí eles podem justificar pagar salários menores e a gente ter menos direitos, né? E também serve de justificativa para a gente ter menos formação profissional, enquanto sobra violência policial para cima da gente, né? E tudo isso só porque a gente não atende o padrão de família, gênero, sexualidade que a sociedade burguesa quer impor, né? Então, é muito fundamental, a partir, né, dessa frase da Rosa, toda essa reflexão entre a discriminação, os preconceitos, as opressões, né, e a exploração, é muito fundamental que a classe trabalhadora também assuma para si, né, a luta pela livre expressão e pela livre expressão de gênero e sexualidade, né? Rompendo com qualquer tipo de preconceito e também para fortalecer toda a luta, né, desses setores oprimidos, como os negros, os indígenas, as mulheres e também as LGBTs, né? Se a classe trabalhadora toma para si, né, essa luta, fortalece muito e também constrói um sentido de hegemonia operária, né, que é quando os trabalhadores, com seus métodos, né, de greve, de paralisação da produção, conseguem ter um poder estratégico muito grande para golpear os lucros dos capitalistas, né, de quem tem os meios de produção, e esses capitalistas, né, que exploram e oprimem a gente, né, e aí os trabalhadores também podem dar uma saída para todas essas questões de opressão que atingem as mulheres, as LGBTs, os negros. Isso, por exemplo, aconteceu, um exemplo, né, de hegemonia operária e dessas conquistas, né, que os trabalhadores também conseguiram dar a saída para as opressões, aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa, que os trabalhadores tomaram o poder, né, e fizeram uma constituição em 1918, depois da Revolução, que foi a primeira constituição do mundo a descriminalizar a homossexualidade. Gente, esses exemplos da Revolução Russa, a gente não para de trazer aqui, né, no podcast Feminismo e Marxismo, porque eles são muito fortes, né? Desculpa até te interromper, Isa, mas é que eu fiquei pensando como a gente tem uma contraposição aqui, né? Quando vocês trazem esse panorama histórico, esses debates mais de estratégia, né? De como a gente quer organizar e com qual norte a gente quer combater a opressão às mulheres, às LGBT.
LGBTs, esses debates eles são muito importantes, né? Porque mostra que, se por um lado, frente a esses inimigos, né, como os militares, a ditadura, a repressão, e no marco das grandes crises capitalistas, os setores oprimidos são os primeiros a perceber que é preciso unificar bandeiras, né? A buscar unificar a classe trabalhadora e tudo mais, para não para apagar as reivindicações dos setores oprimidos, como vocês bem colocaram, mas para fortalecer cada uma dessas lutas, né? E é evidente... Sim. Que o capitalismo atual, que muitos inclusive chamam de neoliberal, né? Ele tem uma armadilha aí, né? Porque ele se antecipa frente a essas conclusões que vêm do passado, que vêm da Revolução Russa, que vêm dessas experiências também mais moleculares, como a que vocês citaram aqui, né? De Galf, enfim, de vários grupos que foram trazidos aqui. Ele se antecipa, né? Esse neoliberalismo ele se antecipa frente a essas conclusões e busca trazer uma forma de capturar, né, de sequestrar as nossas pautas, tentando encaixar elas dentro dos limites do que o próprio capitalismo pode oferecer, né? Ou seja, tenta encaixar as nossas lutas e as nossas demandas no limite das possibilidades do que o capitalismo pode dar, para que a gente tente não enfrentar o capitalismo. Isso é o que está por trás do Pink Money, do Black Money também, né? Do diamante da Beyoncé, dessa ideia das negras e negros no topo. Enfim, são um conjunto de medidas dos capitalistas para direcionar as nossas aspirações para dentro do que esse sistema de exploração pode oferecer, quando tudo que a gente sente todos os dias aponta justamente para outro caminho, né, gente, de superação da sociedade de classes. Se a gente for pensar no que significa lutar por liberdade sexual, por corpos livres, são demandas que se ligam de imediato com a luta pelo fim da opressão e da exploração, né? Porque não tem como a gente ter corpos livres enquanto nossos corpos forem mercadoria no mundo do trabalho, né? Também não tem como a gente acreditar num sistema que coloca as mulheres no poder para, na verdade, serem as grandes porta-vozes do ataque contra os trabalhadores, né? Como foi a própria Margaret Thatcher, que já foi citada aqui nesse programa. Então, não à toa, nesse sistema tem várias instituições que estão dedicadas a aprisionar os nossos corpos, a manter a gente sob controle, inclusive na aparência, no modo de se vestir, né? O caso da Luana Barbosa, que foi lembrado agora, é sempre lembrado o caso da Luana Barbosa, mas agora nas marchas da visibilidade lésbica é sempre uma bandeira, né? A justiça pela Luana Barbosa, porque ela foi assassinada pela polícia de Ribeirão Preto e o caso dela evidencia muito o que a gente quer dizer quando a gente aponta quem são as mulheres lésbicas, né? Se a gente considera que a maioria da classe trabalhadora é negra, que a maioria também é mulher, é evidente que as lésbicas negras cumprem uma parcela bastante importante e muito precária da classe trabalhadora, né? E que nesse sentido fortalece a luta da nossa classe em incorporar esse combate contra a lesbofobia, que significa falar a língua e construir lutas em torno de demandas que são sentidas por uma enormidade de mulheres da nossa classe. O caso da Luana, a Luana ela era uma mãe solo, negra, trabalhadora, e ela não performava uma feminilidade, né? A Luana é o que dentro dos nossos círculos aí, né, bissexuais e das lésbicas, a gente vai chamar de caminhoneira, né? Com todo carinho, né? Entre nós a gente pode dizer. Bom, a Luana ela foi levar o filho dela até o curso de moto e no trajeto ela foi interrompida com uma abordagem policial, né? E nesse maldito estereótipo racista, né, que essa cartilha do Estado vê pobre, preto como alvo, a Luana foi confundida com um homem pela aparência dela e ao recusar ser revistada pelos policiais homens e exigir a presença de uma policial feminina no local, né, conforme relatam as testemunhas que presenciaram essa barbaridade toda, o policial deu um chute para que ela abrisse as pernas. Começou, inclusive, o espancamento dela na genitália e depois golpeou todo o corpo da Luana, que foi internada na UTI e faleceu 5 dias depois como resultado desse espancamento. Né? Esse caso ele mostra bastante pra gente como o principal serviço da polícia não é proteger trabalhador, né? Não é nem principal nem algum deles, né? Não existe essa tarefa pra polícia, né? A tarefa da polícia é proteger a propriedade privada, os interesses da burguesia, reforçar a ideologia burguesa, inclusive de gênero, né? E a gente sabe que os enquadros policiais são bastante seletivos, né? Eles acontecem em sua grande maioria contra jovens, trabalhadores, negros, pobres, moradores das grandes periferias, né? Dos centros urbanos do país. Bom, isso para contar um pouco, né, como que esses temas eles se cruzam em exemplos do dia a dia, né? Enfim,
A polícia tem esse alvo também, né? Fala aí, desculpa te interromper, Li, fala aí. Não, tudo bem. Eu ia falar que é muito importante mesmo, né, você resgatar isso. E o caso da Marielle também mostra muito desse conteúdo das instituições e como ele se transforma, né, com as crises capitalistas. Ou seja, como nós somos alvo em geral, mas como muda as proporções quando a ideia é aumentar os ataques contra a nossa classe, você não acha? Eu acho importante essa discussão, porque é importante a gente entender que existem gradações de até onde o autoritarismo pode chegar, né? O caso da Marielle é um caso muito importante, porque ele é o que a gente diz, né? Eu acho, inclusive, uma afirmação muito forte quando a gente fala que é uma ferida aberta do golpe institucional, porque é um assassinato que só ocorreu porque as instituições precisavam provar, né, através de casos exemplares, a gente poderia dizer, que elas estão menos perenes no marco de um regime do golpe, a existência de mulheres, sapatão, bissexual, LGBTQI+, de todo tipo, negras e negros, gente de esquerda, principalmente, né, que esteja em cargos parlamentares fazendo questionamentos. Então, é um regime que está menos perene a tudo isso, né, no marco do golpe. Então, essas mulheres, inclusive, muito importante dizer aqui, e prestar todo o nosso apoio e rechaço a essas ameaças, as mulheres e homens LGBTQI+, que ocupam cargos parlamentares no nosso país, estão sofrendo ameaças à sua vida constantes, né? Isso no país que já é o país que mais mata LGBTs no mundo inteiro, que não é, gente, nenhum dos países governados pelo Estado Islâmico, não. É o Brasilzão mesmo, né? Brasilzão aqui, assassino de LGBTQIs. E ajuda a ver também como é uma demagogia descarada, né, gente? Esse papo da Damares Alves, de ficar vindo aí essas campanhas dela contra a violência às mulheres. Gente, isso aí é uma demagogia, um cinismo escancarado, né? Porque essa mesma mulher é uma mulher que faz campanha aberta também, né? Estimulando a violência contra as mulheres lésbicas, contra as mulheres bissexuais, contra o conjunto das letrinhas aí do LGBTQI+. Então, essas duas coisas juntas mostram como não tem nenhuma medida séria que vá vir do governo para conter essa violência, né? E que para arrancar a justiça pela Marielle, pela Luana, a gente vai ter que percorrer um caminho de muita luta, tanto contra Bolsonaro, Mourão, os militares, a composição desse governo, né? Damares Alves, enfim, Weintraub e etc. Weintraub, inclusive, que acha que a nossa sexualidade é baderna, né? A gente vai ter que correr um caminho também de questionamento ao sistema judiciário, né? Que é um sistema que que faz demagogia também com a nossa luta, inclusive fica pagando aí de LGBTQI mais friendly, mas é o judiciário justamente que mantém essa situação de impunidade, né, e de perseguição aberta, né, contra as LGBTQI+, inclusive dentro do parlamento, né, a gente tá vendo todas as pessoas que ameaçam elas sob sigilo, né, ninguém tá explícito aí, quem tá ameaçando essas mulheres e homens, né? Nossa, totalmente, Leti. É o Brasil do reacionário Bolsonaro e dos militares que não fazem questão alguma, né? É incrível, não fazem questão alguma de esconder o ódio que eles têm das LGBTs. Eu acho que todo mundo aqui deve lembrar que o Bolsonaro falou que preferia um filho morto a um filho gay. Olha que absurdo, gente. Que se visse as LGBTs se pegando na rua, ele ia pra cima, descer a porrada. E se a gente quisesse pegar, né, o portfólio aí do Bolsonaro, das arbitrariedades, dos absurdos que ele já falou, a gente ficaria horas aqui. Enfim, né? E tudo isso abre mais espaço para o bolsonarismo, enfim, para a violência contra os nossos corpos. Então, é claro que não vai vir da extrema-direita, nem de todo o regime político podre do golpe, nenhuma medida séria para conter a LGBTfobia, muito pelo contrário. E eu queria pegar um pouco sobre a violência contra as lésbicas, né? É escandaloso ler, escutar o relato das lésbicas que foram vítimas de agressões e de estupros corretivos. Depoimentos que trazem coisas horrorosas, como vai apanhar feito homem, toma mulher macho, agora vai virar mulher de verdade, vai aprender a gostar de homem. É um absurdo ler coisas dessas, saber que lésbicas passaram, né, por situações como essa. Um requinte escroto
de machismo associado à LGBTfobia que traz uma crueldade sem tamanho nas agressões que a gente sofre. E isso está profundamente ligado à imposição da heteronormatividade enquanto regra e como se as mulheres lésbicas tivessem invadido um lugar que não é delas, o que é um completo absurdo, porque o lugar da mulher lésbica, assim como de todas as mulheres, é onde elas bem quiserem. Inclusive com a cara e com a mão na chota de outra mulher. Nossa, vocês não acham? Totalmente. Falando nisso, Li, vou interromper vocês aqui que estão ouvindo, a gente também aqui na conversa, para ver um trecho da música que estava tocando aqui na Marcha da Visibilidade Lésbica em São Paulo, que estava sensacional. Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, quem gosta de xoxota, chupa xoxota, na maciota, chupa xoxota é uma coisa linda, meter a língua na sua vagina, só não gosta quem não fez ainda, chupa xoxota, na maciota, chupa xoxota é uma coisa linda, meter a língua na sua vagina, só não gosta quem não fez ainda. Eita, maravilhoso, hein, gente? Que delícia! delícia. Nossa, demais. Muito bom. Mas, só uma questão sobre isso, de como as mulheres lésbicas, né, elas são bem-vindas para muitos homens, né? Elas são bem-vindas nos pornôs, nas relações sexuais onde eles estão metidos no meio, mas quando se refere a uma companheira, uma esposa, seja como a gente quiser chamar aqui, atual ou uma relação antiga, aí mexe, né? Com a virilidade masculina, com a posse e tudo mais, e não se aceita. É todo um fetiche bizarro que aceita as lésbicas, desde que subordinadas aos seus interesses, aos seus prazeres. Mas se for sua companheira, se for uma filha sapatão, então aí a resposta é a porrada. Enfim, um completo absurdo. E eu queria falar também mais um pouco sobre o lesbocídio. É difícil, né? A gente ter dados, e isso tá ligado, dentre tantas coisas, à própria invisibilidade lésbica. Mas um grupo de pesquisadoras publicaram faz alguns poucos anos aí um dossiê sobre o lesbocídio no Brasil que mostra que entre 2014 e 2017, se eu não estou enganada, o número de registros de assassinatos de mulheres lésbicas aumentou em 150%, gente. E que apenas nos primeiros 2 meses de 2018, já aí no regime podre do golpe, né, institucional, foram registrados 26, acho, casos de assassinatos de mulheres lésbicas. E com certeza esses dados são, lamentavelmente, muito superiores, devido a toda a falta aí de dados oficiais, estudos padronizados. A pesquisa também revelou que 55% dessas mortes são de mulheres não feminilizadas, como o caso da Luana. Enfim, a gente poderia aqui relatar inúmeras situações de abusos que as lésbicas sofrem fruto dessa sociedade patriarcal e machista, relatar não somente, né, as agressões físicas, mas também psicológicas, a falta de atendimento ginecológico especializado, que leva em consideração, né, nossa identidade, sexualidade, enfim, questões que evidenciam bastante o que a gente está colocando aqui, né, como a invisibilidade lésbica. Sim, essa falta de visibilidade para as questões da mulher e da sexualidade entre mulheres, né, é gigante mesmo, Lívia. A pesquisa ginecológica, né, sobre é historicamente defasada, né? São pouquíssimos os métodos de proteção sexual voltados para o sexo lésbico, por exemplo. Tem ainda, né, uns absurdos que a gente ouve de médico que chegou a indicar plástico filme como forma de proteção, como se o plástico funcionasse com uma camisinha. Gente, será que ele já tentou? Encapar, né? É muito bizarro, né? Tipo assim, um médico te indicar um utensílio de cozinha, né, como a proteção sexual. Mostra o tamanho de descaso, né, com a saúde sexual, né, das mulheres. Isso no mesmo mundo em que países imperialistas aí, os Estados Unidos, enfim, estão usando essa mesma ciência aí, que com toda essa tecnologia super avançada para criar drones, né, que bombardeiam outros lugares, tipo, do outro lado do planeta, como eles estão fazendo no Afeganistão, por exemplo, né? E essa mesma ciência não tem pesquisa sobre o sexo lésbico ou a sexualidade da mulher, né? Inclusive tem um episódio muito bom aí sobre as mulheres e a questão toda que está acontecendo no Afeganistão, aqui do podcast. Eu indico aí para vocês escutarem esse episódio que tá muito bom.
Enfim, e essa falta, né, de visibilidade, ela não ocorre só na questão da saúde, né? Ela permeia vários âmbitos, como também, por exemplo, no esporte, né? Agora a gente viu aí na última Olimpíada, né, a de Tóquio, que foi a competição com mais atletas abertamente LGBTs na história. 160 atletas assumidamente são da comunidade LGBTQIA+. Sendo que os dois jogos anteriores, os dois Jogos Olímpicos anteriores a esse, somavam os dois juntos 79 atletas LGBTs. Então aumentou muito, né? Eita! Epidemia LGBT! Não sabia desses números, não. Muito bom. Muito louco. E é muito louco que o Brasil tava entre os 5 países com mais atletas LGBTs. Com pelo menos 15 atletas assumidamente LGBTs. E também nas Paralimpíadas, né, que estão rolando aqui agora ainda, são pelo menos 30 atletas da comunidade LGBT. O dobro que em 2016 nas Olimpíadas do Rio. Também aí nas Paralimpíadas. E nos Jogos de Tóquio, né, ficou conhecido até como a Olimpíada da Diversidade, né? A expressão de mulheres lésbicas, simbolicamente, cumpre um papel muito importante, né, da visibilidade pra gente, né? A Ana Marcela, que foi medalhista de ouro na natação, né? A Marta, a Debinha, todas essas sapatão, né? Elas cumprem um papel pra questão da visibilidade, né? Porque não é um detalhe, né? Assim como não é um detalhe ter um dia dedicado à visibilidade. Porque na sociedade patriarcal, a sexualidade da mulher, ela é negada, né? É como se apenas o homem tivesse sexualidade. Então, a sexualidade entre duas mulheres é praticamente impossível na ideologia patriarcal, né? Da qual aí a burguesia se apropria, né, dessa ideologia para dar um significado pro capitalismo e pra exploração, né? Sim. Essa visibilidade então, é muito importante, né? Mas mesmo com o aumento dos atletas LGBTs e tudo isso, o que impera ainda, né, nos clubes femininos e no esporte femininos são jogadoras que não conseguem se sustentar com seus salários, emissoras que não passam o esporte feminino na TV porque não é tão lucrativo quanto o masculino. E a gente ainda vive num país que a maioria das mulheres nunca praticou um esporte. Nossa, Isa, é muito louco, esses dados. Eu brinquei, né? Tem uma mina bem conservadora no meu trabalho que ela fala que a gente tá no meio de uma epidemia LGBTQI+. Aí eu virei outro dia e falei, eita, graças a Deus. Porque, nossa, tava chato, né, o mundo. Caramba, muito melhor. Muito legal uma Olimpíada assim. E eu acho muito louco esse lance da expressão nas artes, no esporte, né? Inclusive, até comentar uma questão mais de arte aqui, que eu sei que a Isa também vai depois comer essa isca, que eu acho que ela vai gostar de comentar sobre isso também. Eu acho muito interessante a expressão da sexualidade aí, né? Porque é justamente um terreno onde a burguesia, onde as classes dominantes de cada época, né? Na nossa época, a burguesia, não consegue controlar, né? Não é por falta de tentativa, não, né? Eles tentam bastante, né? Então, acaba que se perfura, porque a gente tá tratando aí de talento, de que os caras também querem vencer, né? Eles também querem colocar as melhores jogadoras quando eles veem que é um terreno de comercialização, de mercantilização. Então vão ter essas fissuras, esses acidentes aí que eu acho que não é muito o que a burguesia quer, mas que acaba sendo bastante bom pra gente poder abrir esses debates, né? E é por isso que falar de sexualidade livre passa muito também por falar em arte, em esporte. E no caso da arte, acaba sendo também um lugar onde muitas mulheres encontram um caminho de combate e de expressão do próprio prazer e do próprio corpo, do erotismo e tal, né? Um exemplo disso, eu não sei se todo mundo sabe, não sei nem se vocês que estão aqui, se a gente tá conversando, sabem, provavelmente sim. Mas um dos casos mais clássicos é o caso da Safo de Lesbos, né? Que é uma poeta clássica, antes de Cristo aí, que foi a primeira a dar um conteúdo de amor romântico, de paixão carnal para a relação entre mulheres na literatura ocidental. A Safo, gente, ela é tão marcante para a visibilidade do erotismo entre mulheres que é dela que vem o nome lésbicas, né? Por causa da ilha de Lesbos, de onde ela veio. E é por esses e outros motivos, né, que os marxistas vão ser também os defensores de uma arte livre e revolucionária, né? Não no sentido de uma arte panfletária ou toda orientada e controlada, mas no sentido de livre expressão, né? Porque é justamente na livre expressão que aparecem esses aspectos da vida real, né? Da experimentação do corpo, da sexualidade, do tesão, do prazer, que é tão importante, né? Para ir criando registro, memória e lastro com a realidade para quem se sente oprimido num sistema como o nosso, né? Então,
diferente nesse sentido do que defendeu o stalinismo, por exemplo, quando orientava, né, que os artistas da Terceira Internacional Comunista fizessem uma, aspas, arte proletária, né, que é bem diferente de uma arte livre, né? Esse movimento estético, ele engessou do stalinismo, ele engessou boa parte da elaboração cultural de artistas comunistas, afastou tantos outros artistas de um horizonte revolucionário. Foi o caso de vários brasileiros que a gente poderia citar, brasileiras também, né, e que chegou a ponto de levar outros artistas ao suicídio, como foi o caso do grande, genial Mayakovsky, né? Essa estética stalinista, ela ficou conhecida como realismo socialista, e eu só falei dela aqui porque mostra bastante também do conservadorismo stalinista frente aos costumes e à sexualidade. Gente, é inexistente qualquer referência à homossexualidade feminina na estética do realismo socialista. Nossa, é absurdo. Tá? Vocês podem procurar, cavucar, vocês não vão encontrar. Aquela coisa do operário musculoso, com a camisa azul meio desabotoada, quase nunca incluía uma mulher de sexualidade independente. O que acompanhava também, né, uma perspectiva política de uma burocracia que, para minar essa faísca revolucionária que vinha das mulheres soviéticas, né, que deram abertura ao processo revolucionário em 1917, aos gays e lésbicas soviéticos que construíram essa constituinte junto com a massa trabalhadora, que a Isa citou lá no começo, essa burocracia soviética, ela recriminaliza a homossexualidade no primeiro país, né, que passou a desconsiderar a homossexualidade como crime, ou seja, retrocede numa enorme conquista da classe trabalhadora organizada na direção de um país, né, da União Soviética. Meu, então, chocante isso, né? Eu acho muito chocante. Sim, é absurdo. Mostra como não tem nada para reivindicar do stalinismo. É assustador. Nada. Né? Ou seja, como reivindicar um legado... como reivindicar como marxista uma revisão do marxismo, que é o stalinismo, uma distorção do marxismo, que é o stalinismo, que chega ao ponto de cometer um crime político como esse, né? Inclusive perseguir as lésbicas, os gays de dentro do próprio partido, mandar pra Sibéria, né? A Lívia me lembrou bem e falou, você tem que falar disso aí hoje no programa, vou falar, né, que o stalinismo perseguiu os seus militantes LGBTs de dentro do partido, expulsou, mandou para a Sibéria, matou vários dos militantes LGBTs. Então, esse debate também a gente quer poder abrir com cada uma das companheiras e companheiros que acreditam nessa política como uma política revolucionária, que de revolucionário não tem nada, né? Nada, com certeza nada. Nada. Sim, e também outra coisa que eu lembrei com você falando aí, Leti, da questão da arte, né, na União Soviética, antes do stalinismo, antes do realismo socialista e todo esse regresso em todos os âmbitos, assim, né, tinha o trotskismo, né, que antes do stalinismo também estava, né, no Partido Bolchevique, na Revolução Russa, que foi naquela parte anterior que eu falei que foi o primeiro país, né, a proibir a perseguição dos homossexuais, eles também fizeram um manifesto, né, que é o Manifesto da FIARE, que é um manifesto pela arte livre e revolucionária, né? E esse manifesto ele foi elaborado por vários artistas, o André Breton, que é considerado o pai do surrealismo, né? O Trotsky e muitos outros artistas, né? A Frida também, depois, né, quando o Trotsky foi exilado, fugiu pro México, né? E esse manifesto, ele é muito bom, ele não tem nada a ver, né, com o realismo socialista, né? Ele é completamente o oposto, né? Mas é louco pra ver, né, como a arte, ela é um terreno em disputa, né? Ao mesmo tempo, né, que até hoje, tipo, todo esse histórico mostra isso, né, mas até hoje a gente vê também, né, que ao mesmo tempo que a arte ela é muito elitizada ainda, né, com a maioria dos artistas do circuito, os artistas que são valorizados ainda são do eixo ocidental, europeu, masculino, branco, mas ainda que isso ainda exista, né, tem muitas produções também que vão no sentido contrário, né, que questionam esses circuitos artísticos, que trazem debates sobre a liberdade sexual das mulheres, que questionam os valores da sociedade capitalista, né. E eu acho muito da hora dos aspectos provocadores e subversivos assim da arte, que são quando as mulheres artistas, né, elas mudavam os nomes delas para conseguir serem publicadas, para conseguir que suas obras tivessem alguma credibilidade e para que elas não sofressem, né, com ataques machistas ou fossem taxadas de depravadas ou coisa assim. E foram muitas as mulheres que se esconderam, né, no anonimato ou diretamente usaram pseudônimos masculinos
como uma forma de continuar fazendo arte, assim, né? Por exemplo, escritores super famosos da literatura inglesa, como George Eliot ou George Sand, eram, na verdade, mulheres, né? Tem um livro que é o Middlemarch, um estudo da vida provinciana, que é um grande livro da literatura inglesa. Ele foi assinado pelo George Eliot, mas depois se descobriu que, na verdade, o George Eliot era a Mary Ann Evans. E aí o George Sand, que segundo nada menos que o Dostoiévski, era o primeiro lugar nas fileiras dos escritores novos, e que agora o governo da França está até discutindo enterrar os restos mortais dele do lado de Victor Hugo e Voltaire, porque de tão importante que foi para a literatura o George Sand, na verdade ele era uma mulher. E isso era só um nome que ela usava para conseguir escrever, né? Que era a Amandine Dupin, a mulher que escrevia sob esse pseudônimo, né? E a Amandine, ela causava polêmica em Paris por usar roupas masculinas, fumar em público e ter casos amorosos frequentes, né? Que naquela época era proibido para as mulheres, né? E ela também escrevia romances eróticos e que questionava as regras, né, que cerceavam a sexualidade da mulher, como a Cassandra Hills, que a Leti citou no começo do episódio, né, que foi a mais censurada da ditadura. No Brasil, essa coisa das mulheres se esconderem, né, atrás de pseudônimos e desafiarem, né, essas regras, também aconteceu, né, mas tem menos pesquisa sobre, tem muitas ainda que são desconhecidas, né, as mulheres brasileiras, artistas, né. Uma delas, que foi descoberta, né, é a Maria Firmina dos Reis, que é a autora do romance Úrsula, de 1859, que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. E aí, mas na autoria, né, do livro, diz só que foi escrito por uma maranhense. Nossa. Isso... Sacanagem. É muito absurdo, né? Mas ao mesmo tempo é muito, muito louco a coragem delas, né, de desafiar isso. Sim, totalmente. E isso, né, acontece porque é como se as mulheres, né, que ousassem escrever sobre sexo ou mesmo exercer uma profissão de intelectualidade, elas estivessem ocupando um lugar que não é delas, né, igual a Lívia falou. A mulher, para a sociedade, ela serve, né, para cuidar da casa e ser mãe. A sexualidade da mulher, né, o prazer da mulher é considerado vulgar e imoral e desafia os padrões da família burguesa, né. E essa coisa, né, dos pseudônimos e das autoras, né, que usavam nomes masculinos, elas continuaram acontecendo por todo o século XX e até hoje algumas autoras lançam livros com siglas e tal, que não deixam claro que é uma mulher para tentar vender mais ou ser publicada, enfim. E até... Tem um grupo, né, muito legal também que vai para esse lado de questionar o circuito artístico e a visibilidade para as mulheres, que é um grupo dos anos 80 que chama Guerrilla Girls, que elas faziam intervenções anônimas, elas usam umas máscaras de gorila, assim, elas são um grupo de mulheres, são bastante pessoas que fazem parte do grupo, não se sabe ao certo, porque elas fazem... intervenções artísticas anônimas, assim. E elas questionam a falta de visibilidade para as mulheres artistas, né, no circuito. Tem uma ação delas, uma obra que é muito famosa, que compara a quantidade de nus femininos nas obras de arte e a quantidade de mulheres artistas que tem em um determinado museu, né? Aí elas colocam um pôster enorme, assim, como se fosse uma faixa bem na entrada do museu e escreve, assim, na faixa, as mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan Museum of Art, porque 5% dos artistas na seção de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos. Aí elas colocaram essa no Met. Porrada! Caraca! Elas colocaram essa frase bem na entrada do Met, né? Que é esse museu importante em Nova York, né? E aí em 2017 elas teve uma exposição, uma retrospectiva delas no MASP também. E aí elas colocaram também essa intervenção lá. E aí falava que 6% dos artistas, né, do acervo do MASP são mulheres, enquanto 60% dos nus são femininos. Essa discrepância, né, é absurda, né? E ainda hoje isso revela, né, que nas artes, né, é reservado para as mulheres o lugar só de musa e não de artista, né? Nossa, totalmente. Falamos junto, Leti. Falamos junto. Encosta no verde.
Gente, incrível. Eu curti muito as referências aí. O pessoal, tenho certeza que vai atrás. Dá pra voltar aqui nos segundos, minutos pra poder ouvir tudo. É muito bom tudo isso que vocês estão trazendo, gente. Me fez pensar muito como esses espaços da ideologia, né? Na qual a arte é invadida e se torna, como você disse, né, um terreno de disputa. Tem na educação também um fronte de batalha muito forte, né? Eu tava comentando com vocês, essa pessoa que trabalha comigo, que fala que existe uma epidemia LGBT e tal, ela acha ruim, a gente acha bom. Mas eu também tava contando para umas amigas minhas outro dia que os meus alunos de 6º e 7º ano, assim, praticamente ninguém é heterossexual, tá? Inclusive essa geração Z é maravilhosa. Tentaram separar a gente, né, com essa história de cringe, mas eu continuo achando eles maravilhosos. E um aluno meu outro dia falou que ele era heteroflex. Eu morri de rir, gente. Morri de rir. Achei maravilhoso. E entre as mulheres eu percebo também que tem um fenômeno ideológico bem forte em torno da sexualidade, assim. Inclusive, Lívia, eu queria ver mais com você, assim, que você que é prof também, me diz se você vê uma relação entre o movimento de mulheres e o movimento LGBTQI+, e uma mudança de época na juventude, né? Tipo, uma ofensiva nesse sentido de um antidebate de gênero, né? Por parte do Weintraub, da Maris, aquelas falas horríveis do Bolsonaro, como se falar de gênero na escola fosse querer transformar as crianças em LGBTQI+, ou como se isso fosse gerador de abuso sexual e tal. Quando é justamente o contrário, né? Enfim, comenta um pouco disso pra gente. Nossa, com certeza eu vejo essa relação, Leti. O Trotsky, né, grande revolucionário do Partido Bolchevique e fundador da Quarta Internacional, que a gente aqui do podcast reivindica muito e busca resgatar os fios de continuidade, ele falava, né, que os que lutam com mais vontade pelo novo são os que sofreram mais, né, com o velho. Aliás, a gente usa bastante essa definição aqui no nosso podcast e não teria como ser diferente, né? E o que a gente observa mundo afora é exatamente isso. São as minas, as LGBTs, a juventude na linha de frente dos processos de luta, né? Quem aqui não lembra da Maré Verde na Argentina, do Ele Não aqui no Brasil, ou mais recentemente em Mianmar, né? As minas, as LGBTs contra o golpe militar, na Colômbia, contra o governo de Ivan Duque. A gente poderia desenvolver várias reflexões sobre essa relação. Mas eu queria entrar mais forte nesse debate da escola como terreno de disputa ideológica, né? A pergunta é, por que querem meter a mordaça nos professores e impedir, por exemplo, o debate de gênero e sexualidade nas escolas? Certamente porque não aceitam a livre expressão da nossa sexualidade e da identidade de gênero. Você colocou aí do seu estudante, né, heteroflex. A gente poderia pegar vários exemplos. Eu também acho que a maior parte dos meus estudantes são todos LGBTs, assim. Mas escuta essa, porque saiu uma pesquisa recente nos Estados Unidos que indicou que menos de 50% dos adolescentes de lá se identificam como hétero. A juventude, ela é viada, a juventude, ela não abaixa a cabeça, né, para as tentativas de imposição de padrões da heteronormatividade. A gente está falando aqui da juventude, né, que ocupou as escolas contra a reforma do ensino médio, que estava nas ruas contra o governo Bolsonaro, por Justiça Marielle e tantas outras mobilizações. Enfim, uma juventude questionadora. Nesse sentido, né, os de cima eles buscam, desde as transformações dos currículos, dos materiais didáticos, a gente pode pensar, acho que de N maneiras, com a implementação das escolas militares, com um projeto de escola sem partido, cercear a formação plena, livre e crítica dos estudantes com o objetivo de inocular essa mais retrógrada e reacionária moral cristã e, claro, a ideologia neoliberal, a ideologia burguesa, né? A reforma do ensino médio, a primeira reforma do regime político do golpe, que o pastor, gente, o ministro da educação, né, o Milton Ribeiro, que, aliás, fez recentemente declarações completamente absurdas quanto à educação inclusiva. Enfim, ele está implementando a toque de caixa e Brasil afora essa reforma que é totalmente isso, né? Aprofunda ainda mais a precarização da formação da juventude e as condições do trabalho docente. Tá claro, né? O objetivo é impor
transformações estruturais na educação, muito alinhada, muito não, totalmente alinhada à reestruturação das relações trabalhistas e dos ataques aí em conjunto, MP 1045, a gente poderia pegar N questões. Mas, antes de fechar essa reflexão sobre a educação, porque senão acho que ficaria muito débil, inclusive, eu quero pegar 2 comentários. Primeiro, né, isso veio agora, do governo Bolsonaro? Não, né? Certamente tem ganhado contornos mais duros e reacionários, mas é bem importante a gente sempre relembrar que o PT não só pavimentou, né, o caminho para o golpe institucional, abrindo espaço para esses setores LGBTfóbicos, como também rifou as nossas vidas em nome da governabilidade deles, né? Veja, o veto à distribuição do kit anti-homofobia nas escolas, foi a nomeação do pastor Marco Feliciano, que falava que a gente era doente, que a gente precisava de tratamento, né? Imagina, todos aqui, temos 3 doentes aqui, por gostar de mulheres, por serem bis, por serem o que elas quiserem. Mas enfim, nomeou, né, esse cara escroto para presidente da Comissão de Direitos Humanos, nada mais, nada menos que isso. Isso são expressões fortes, né, dessa definição de como que o PT colocou, rifou, né, a nossa vida. E a gente teria muitas outras que a gente poderia pegar. Mas pegar essa segunda outra questão, que é o Dória, né? Porque ele tenta se apresentar como oposição a Bolsonaro e a gente poderia pegar desde vários ângulos, como ele não é. Mas eu vou pegar pelo ângulo da educação mesmo e desde a discussão que a gente está fazendo aqui nesse podcast, que é a questão LGBT. Foi o Dória que mandou recolher das escolas há poucos anos atrás. Eu estava lá, dando aula na minha escola, vi isso acontecer. Como parte de dar combate a isso, né? Que foi tirar o material didático, recolher o material didático que trazia o debate de gênero e sexualidade nas escolas estaduais. Nossa, é um completo absurdo. Recolheu todo o material de ciências. E é o estado de São Paulo, o grande laboratório nacional da implementação da reforma do ensino médio e que está querendo avançar, custe o que custar, com as escolas militares, que é o que a gente tem mais de reacionarismo que a gente puder imaginar, tipo, no mundo da educação. Ou seja, né, o que a gente vê é que os de cima eles estão juntos, de mãos super dadas, para sabotar o futuro da juventude, para retirar, né, os direitos da classe trabalhadora e para aprisionar os nossos corpos, os nossos desejos, a nossa sexualidade. Sim, com certeza, Lívia. E esses setores, né, inclusive, tem um movimento de mulheres como um alvo claro, né, o maior inimigo deles. Cujo objetivo, né, o objetivo deles é pegar a vanguarda da classe trabalhadora, né, o que leva a gente a pensar também nas lições que ficam da origem do dia, né, da visibilidade lésbica e esse sentido mais profundo, né, entre homens e mulheres na luta pela livre-sexualidade, tendo a luta de classes, né, como um terreno de combate. Inclusive, tem um exemplo muito forte dessa unidade, né, entre homens e mulheres, que envolve a sapatão, né, que foi durante os anos 80. Eu tava pesquisando e encontrei aqui, durante pesquisa, que durante o surgimento da AIDS, né, lá nos anos 80, que era considerado o vírus gay, né, na época, teve, né, entre tantos outros absurdos homofóbicos daquela época, né, tinha a questão de que muitos médicos, né, se recusavam a tratar pacientes com AIDS. Eles nem entravam no mesmo quarto que uma pessoa que tivesse HIV, né? E aí, nesse contexto, um grupo de mulheres e enfermeiras lésbicas em San Diego, né, uma cidade lá da Califórnia, nos Estados Unidos, elas se articularam para doar sangue para pacientes com HIV. Porque naquele momento... Nossa, arrepiante, cara. Arrepiante essa história. Muito, né? Muito louca. Caralho. Tô conhecendo com você isso, Isa. Muito, muito louco. Muito lindo isso. Sim. E naquele momento, né, os homens, né, homossexuais homens, eles estavam proibidos de doar sangue, né? Porque ninguém sabia o que era o vírus e aí tinha toda uma homofobia de que o vírus era um vírus gay, né? Que só homens gays pegavam. E aí eles foram proibidos de doar e tinham que ver as pessoas, os amigos, né? As pessoas próximas morrendo sem que nem o médico entrasse na sala, né? Junto com o paciente, né? E aí as lésbicas entraram, né? Fizeram esse grupo, enfermeiras, inclusive, que eu acho muito, muito forte, né? Inclusive agora que a gente tá na pandemia, com as enfermeiras na linha de frente aí, acho que Mais aplausos para as enfermeiras, hein?
E Sim. aí elas, em 1983, né, surgiu esse grupo que chama Blood Sisters, né, que foi esse grupo de doação de sangue. E aí elas se articularam e elas estimavam, assim, né, na primeira vez, que ia ter cerca de 50 mulheres para doar sangue pros LGBTs, homens que estavam com AIDS, né? E, na verdade, nessa primeira tentativa foram 200 mulheres que doaram sangue, né? E esse grupo, ele se estendeu, né? Ele durou até os anos 90. Enquanto isso, né, o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele não falou publicamente sobre a AIDS até 85, quando já tinha mais de 36 mil pessoas com HIV confirmados, né, nos Estados Unidos. É muito absurdo, né? E, inclusive, naquela série Pose, né, no Netflix, que tem muita gente assistindo, tem, inclusive, até uma personagem que é uma enfermeira lésbica, que é uma referência, né? Essa luta da Sapatão contra a AIDS e pela vida das LGBTs. Caramba, que lembrança linda. Uma grande saudação aí a todas as trabalhadoras da saúde, da linha de frente. Muito feliz de saber dessa história, Isa. Acho que a história da nossa classe é cheia de exemplos desse tipo. Eu fico muito feliz que a gente possa estar resgatando alguns tão lindos como esse que você trouxe aqui pra gente hoje. Bom, gente, eu acho que a gente vai chegando um pouco no fim aqui do nosso episódio, já falamos bastante. Vou só comentar algumas ideias aqui, o pessoal sempre gosta que a gente no finalzinho faça alguma síntese aqui do que a gente veio debatendo, né? Eu acho que a melhor forma de dar vazão ao que aparece de orgulho lésbico nas Olimpíadas, ao que aparece de expressão da nossa sexualidade nas artes, é justamente lutar por um mundo onde tudo seja livre. E isso só é possível no marco de uma sociedade sem classes, né? E que coloque, em primeiro lugar, essa classe trabalhadora com esses exemplos que Isa, Lívia resgataram aqui à frente, né? De controlar, de governar a sociedade. Imagino que seria o mundo se quem governasse fosse essa classe de exemplos históricos como esses, né? Isso porque também, enquanto a gente estiver dividido entre duas classes antagônicas, os que têm poder, né, e controlam os meios de produção, sempre vão buscar utilizar as nossas diferenças como forma de oprimir para potencializar a exploração e a opressão. Essa é uma conclusão bem importante, né, desse nosso episódio, e a gente não à toa veio desenvolvendo ela ao longo de toda a nossa conversa. Bom, no livro da Andrea Datri, que a Isa já citou aqui, né, o livro Pão e Rosas, quando ela está falando sobre por que a gente luta pela legalização do aborto, ela debate um pouco sobre como a sexualidade restringida acompanha um aspecto fundamental da opressão de gênero e da sociedade de classes, né? Eu vou citar aqui a Andrea Datri para todo mundo agora, nesse momento de sistematização, poder ter esse trecho para relembrar depois. Ela fala o seguinte: questionar a maternidade como o único e privilegiado caminho para a autorrealização das mulheres, questionar que a sexualidade tenha como único fim a reprodução e questionar assim mesmo que a sexualidade seja entendida somente como ato heterossexual põe em risco as normas com as quais o sistema regula nossos corpos. Os corpos que o sistema de exploração só concebe como força de trabalho, como corpos submetidos aos estereótipos de beleza, como corpos separados e alienados, transformados em uma mercadoria a mais no mundo das mercadorias. Fecha aspas. E nesse sentido, a gente já vai se despedindo aqui para chegar no fim do nosso episódio, que foi um bate-papo sobre a visibilidade lésbica, pegando essas conclusões tão importantes que a mais importante delas, eu diria, é sobre a importância que a prisão dos nossos corpos tem para o capitalismo e sobre como é decisivo para nós, mulheres, que a gente possa encontrar o caminho da revolução, um caminho também para a liberdade dos nossos corpos. É isso, gente. Foi um prazer receber vocês aqui, apresentar o programa de hoje. Dá um tchau pra gente, Lívia. Adorei também, Leti, Isa. Espero que os ouvintes aí tenham curtido muito. Até a próxima. Pode chamar. Dá um tchau pra gente também, Isa. Tchau, gente. Foi muito massa participar. Acho que o episódio vai ficar bem legal. Sim, eu amei também, gente. Eu aproveito esse momento aqui para convidar todo mundo a fazer parte da comunidade Esquerda Diário, acessando esquerdadiario.com.br/comunidade, e lá também vocês vão encontrar várias formas de contribuir financeiramente para que esse podcast e outros projetos nossos possam ter continuidade para seguir colocando a luta de classes na sua mão. Eu sou uma lésbica.
Deve a sociedade rejeitar-me? Em que situação uma homossexual deve ser rejeitada, compreendida ou aceita? Quando engana o homem com as suas dissimulações ou quando enfrenta a sociedade abertamente sem esconder o que é? Trecho do livro de 1980 de Cassandra Hills. É isso, gente. Curtam e compartilhem.